Nós vamos para a palavra, amém? Temos um tema da mensagem. Você conhece de cor essa frase aqui, mas diga comigo em 1, 2, 3 e prosseguindo para o alvo. Irmãos, nós vamos ter 12 dias de culto, 12 dias de oração, 12 dias com esse tema, avante e sem parar, para que o Senhor te lembre, para que o Senhor te direcione, para que o Senhor te tire de um lugar que se você estiver parado, se você estiver extasiado, se você estiver tentando voltar para trás, retrocedendo, em 12 dias, durante o que o Senhor vai fazer aqui, Ele vai te retomar no caminho para Ele. Amém? Você crê nisso? Amém? E você que já está no caminho, o Senhor vai te livrar de toda a distração, em nome de Jesus. Você crê nisso? Abra comigo em Filipenses 3. Nós vamos ler dos versos 12 ao 14, e depois nós vamos ler um trecho de Hebreus também, tá? Para iniciar a mensagem. Mas primeiramente Filipenses 3, do 12 ao 14. Quem achou, diga amém. Diz assim, Paulo falando para a igreja de Filipos: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí, irmãos, lá em Hebreus 12, do 1 ao 3, se você quiser abrir na tua Bíblia, ou acompanhar aqui na tela, vai dizer assim, Hebreus 12, do 1 ao 3, são 7 livros depois aí, diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por esse primeiro domingo do ano. Nós te louvamos e estamos aqui entregando ele para ti, ó Pai. São as primícias do nosso ano, ó Pai, diante da tua presença. Em 12 dias estaremos aqui te dando honra, louvor, toda a glória, e queremos aprender mais da tua palavra, Deus. Queremos estar no caminho, queremos correr, ó Pai, a corrida que vai a ti, que chega em ti, que é para estar na glória contigo. Nós não queremos nenhuma outra corrida, nenhuma outra situação. Nós desejamos te encontrar e viver eternamente contigo, ó Pai. Livra-nos de toda distração e todo mal neste momento, em nome de Jesus, amém? Tome seu lugar. Irmãos, eu li esses 2 trechos porque quando estávamos fazendo os temas e pesquisando sobre esse de prosseguir ao alvo, estava procurando passagens paralelas, e esses 2 trechos vão falar quase que da mesma maneira, do mesmo jeito, claro, cada um com a sua ênfase, mas vai chegar no mesmo lugar, que é sobre nós perseverarmos, ou persistirmos, ou avançarmos. Diga comigo: perseverança, persistir, avançar. Sobre algo que está sobre a nossa frente, o nosso alvo, que é estar com Cristo, que é estar com Ele. Nada pode ser alvo nosso a não ser estar com Ele. Tudo em nossa vida, tudo na sua vida, tudo que você faz, tudo que você deseja, tudo que você quer, precisa estar dentro dessa corrida. Irmãos, vamos tentar imaginar aqui uma corrida, uma maratona, dentro de uma faixa, dentro de uma linha reta, dentro de um caminho, um trecho que você precisa fazer. O pessoal do Passo com Propósito vai adorar essa mensagem, essa é em homenagem a vocês. Vamos falar muito da questão de corrida, de correr, é isso.
Mas pensa, irmãos, que a nossa vida, o que Paulo quer dizer aqui, e o autor de Hebreus também, é usando o exemplo de corrida, de estarmos nisso. Então, vamos fazer essa analogia nessa mensagem. Então, a nossa vida ela é uma corrida e nós precisamos estar na linha aonde vai, ou no trecho onde vai nos levar até a eternidade. Então, tudo que quisermos no caminho, ou tudo que for para ser acrescentado no nosso caminho, precisa apontar para uma vida com Deus, não uma vida com alguém, não uma vida com uma outra divindade, não uma vida materialista, não uma vida com alguma outra situação, ou com vários caminhos, né? Eu sou opositor daquela frase que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não levam. O que leva a Deus é estar diante de Jesus e tendo Ele como alvo. Não tem essa de que, se eu for para cá, se eu for para lá, se eu acreditar nisso aqui, se eu virar isso aqui, eu chego em Deus, porque tudo... Não leva. O único que leva a Deus, o único que nos leva para o verdadeiro caminho da eternidade, de vida, de desfrute, é Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, o único caminho é Jesus. Amém? Então, irmãos, vai falar aqui de forma atlética, né? Essas duas passagens, corrida, esforço, chegada, premiação. A Bíblia não descreve a vida cristã como algo estático. E para você entender isso também, irmãos, a nossa vida ela não é estática. Mas eu já sou salvo, agora eu já sou crente, agora eu paro. Não, nós estamos numa caminhada. Deus tem objetivos para você, Deus já preparou obras maiores ainda na sua vida. Onde você for, o que você estiver fazendo, se prepara que Deus vai te usar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te provar também, que Deus vai fazer você passar, às vezes nesse trecho para chegar a Ele tem deserto, mas também tem oásis, tem tudo nesse caminho, mas lembrando que você vai estar com Jesus sempre, sempre. Então a vida do crente não é parada. Diga comigo, a minha vida não é parada. Bom, na nossa vida tem movimentação, tem corrida, tem peregrinação. Nesse trecho de Filipenses, irmão, uma coisa que eu estava lendo num livro de apoio bíblico, comentário bíblico, isso me pegou muito. Quando Paulo fala para Filipenses, quando ele está escrevendo a carta, possivelmente lá da prisão, porque alguém foi falar para ele o que estava acontecendo lá na igreja de Filipos, ele fala com um tom de amizade, irmão. Ele não fala só como alguém que era líder, mas que não era chegado daquelas pessoas. Ele tinha acabado de receber donativos, ele tinha acabado de receber doações daquele povo, daquela igreja, e agora ele estava devolvendo em amor instruções, todo carinho, todo cuidado. E isso naquela época, na cultura greco-romana, a amizade era algo muito leal, irmãos. Era algo muito sério, era algo muito importante. Então Paulo vai falar aqui, vai ter um trecho aqui que até é como se ele falasse chorando, quando ele vai falar, e tem no meio de vós, pessoas que não acreditam na ressurreição, que estão tentando contaminar vocês. Na continuação desse capítulo 3 mesmo, ele vai falar como se fosse num tom de choro. Por quê? Porque quando a gente tem amigos, porque quando a gente anda no mesmo caminho, a gente tem amor, uma paixão, que a gente tem receio, a gente se preocupa, se aquele que nós amamos, se aquele que nós cuidamos, se aquele que andamos juntos, ele está mesmo indo para aquele caminho, e está acreditando mesmo naquela mesma coisa. Então, irmãos, eu e você estamos caminhando juntos. Eu e você não estamos nesse trecho para competir. Eu não preciso chegar primeiro do que você não precisa estar mais forte do que eu, correndo mais rápido que eu. Nós não precisamos ver quem corre mais rápido, nós precisamos caminhar juntos, em unidade, em amor. Por que eu estou falando isso? Porque essa corrida não é fácil. Essa corrida que nós estamos correndo, que nós abrimos mão de um outro trecho, de um outro caminho, nós abrimos mão de um outro estilo de vida, de uma vida que era ilusória, de pecado, para agora estar na vida correta, diante de Jesus, mas vão tentar tacar pedras, vão tentar colocar peso sobre nós, e se não estivermos juntos para ajudar uns aos outros, para instruir, para dar aquele puxãozinho de orelha, para colocar no caminho de novo, não vai. Eu posso cair, irmão, e eu preciso que você esteja do meu lado para me levantar. Você pode ficar com vontade de parar, de voltar para trás, de voltar lá no começo, de não querer mais ficar nessa corrida, e eu estou do seu lado para te falar, vamos avançar, avante e sem parar.
Você consegue olhar para o irmão que está do seu lado aí e falar, eu estou do seu lado? Fala para ele assim, ó, vamos, avante e sem parar. Irmão. Naquela época, quando se falava de ser amigo, a gente tinha-se um compromisso de compartilhar benefícios, circunstância, afeto. Irmãos, a gente precisa entender que a gente tem os mesmos amigos, que a gente tem o mesmo objetivo. Qual que é o nosso alvo? Quem é o nosso alvo? Jesus. Pode falar quem é o nosso alvo? Jesus. Então nós temos o mesmo alvo, nós estamos no mesmo caminho, nós temos o mesmo trecho e inclusive nós temos o mesmo inimigo. Nós temos o mesmo inimigo. Ah, mas eu não acredito em inimigos. Tem uma batalha espiritual acontecendo enquanto você está aqui, irmão. Se você não está orando ainda pela sua casa, pela sua família, orando antes de sair, orando quando chega, orando quando vai entrar numa jornada como essa de 12 dias, você tem um inimigo, e ele está rondando a sua vida, ele está rondando a sua casa, ele está rondando o seu casamento, ele está rondando seus filhos, seus pais, está rondando. Nós temos o mesmo inimigo. E deixa eu falar ainda mais, irmãos. Se aproxime, continue se aproximando daqueles que estão no mesmo caminho que você. Naqueles que estão com o mesmo alvo à frente do que você. Nós precisamos estar indo avante e sem parar, no mesmo caminho, porque quem está aqui do meu lado, você que está aqui hoje, nós estamos indo para o mesmo lugar, tendo o mesmo objetivo como alvo, que é estar com Jesus, fazer que nossas casas, nossas vidas, o que a gente compra, o que a gente trabalha, o que a gente ganha, tudo louve ao Senhor. Então, pare, não é que é para você ser chato, não é que é para você ser maldoso, mas não faça amizades com quem não está no mesmo caminho que você. Se afaste, inclusive, porque você está aqui correndo, você tem um objetivo, você tem um alvo, está ali na sua frente, mas você gosta muito daquilo ali, daquela pessoa, daquela situação, daquela coisa. Você vai para cá, você vai parar aquela corrida que você estava. Amém? Você está entendendo o que o Senhor está falando essa manhã? Você pode dar um tchau, você pode falar, oi, tudo bem, eu te conheço, nossa, gosto de você, quer vir? Você tem que atrair para o caminho que você está, não sair do caminho que você está para ir lá, na onde não vai dar em Jesus. Presta atenção, irmão, presta atenção, nós estamos numa batalha espiritual, não adianta ser legalzão com todo mundo, abraçar tudo, querer curtir tudo, fazer de tudo, porque eu posso, porque, mas é o amor, e o amor de Jesus eu não tenho que amar? Ama, mas continua no caminho. Firme, não se apegue a outros caminhos, nós temos um único caminho, diga comigo, eu tenho um único caminho, amém? Irmãos, mas falando versículo por versículo aí, Filipenses 3,12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando Paulo fala aqui, não que eu já tenha alcançado, é porque, irmãos, o que ele quer dizer aqui? Ele está no processo de alcance, por isso que nós não podemos parar, nós ainda não alcançamos a total perfeição e plenitude da salvação. Você foi salvo, começou, o autor e consumador começou a obra salvífica na tua vida, mas agora que ele te buscou, que ele te achou, que ele foi lá onde você estava e te colocou nessa corrida, nessa maratona, agora você continua essa corrida até chegar lá na perfeição, no grande dia que estaremos com ele, amém? Então, por isso que você não pode ficar parado, por isso que você não pode ficar estagnado, por isso que você não pode ficar nesse nível, irmãos, e estar nessa corrida é manter constância, diga comigo, constância. Quando Paulo fala aqui de prosseguir, de continuar, de avançar, quando Hebreus fala também de ser perseverante, irmãos, não é, a gente tem uma mania, eu quero corrigir a gente aqui, todos nós, primeiro de janeiro de todo ano, o que a gente fala? Porque eu vou melhorar esse ano, porque esse ano ninguém me pega, eu vou ler a Bíblia 3 vezes no ano, porque eu vou ler 200 livros, porque eu vou orar todo dia, porque eu vou jejuar, porque agora eu vou correr, porque agora eu vou emagrecer, porque agora vai dar certo, porque eu coloquei essas... Aí dá quantos dias, em quantos dias a gente já para? Quantos dias você já parou? Irmão, nós estamos no dia 4 ainda.
Você já parou alguma coisa que você prometeu lá dia 31? Inclusive, na leitura da Bíblia, vai lendo Gênesis, Êxodo, Levítico. Quando chega em número, pá, todo mundo empaca. Porque é um monte de coisa lá que parece não ser interessante, mas tem ali, irmão, continua firme, passa o livro de números. Fala para o irmão que está do seu lado, na sua leitura anual, vê se passa o livro de números. É verdade. Deuteronômio é muito bom, vai para Deuteronômio que é bom. Números é meio chatinho mesmo, mas Jesus fala ali também. Mas você entendeu, irmãos? Então nós temos que continuar. Que nem eu estou falando há uns 3 anos aqui, 12 dias, você começou hoje, irmão. Eu sei que tem gente que vai sair de férias no meio, eu sei que estava programado, tem gente que vai viajar até hoje, não sabe se volta antes de acabar a campanha, tal, tudo bem. Mas você que vai ficar, você que tem a oportunidade, você que começou hoje, vá até o final dessa corrida dos 12 dias. Não para em 5, não para no 4, não para no 6, não falta no 7, volta no 8. Vem os 12 dias em nome de Jesus. Não é para mim não, irmão. Não é para mim não. Eu vou vir por mim. Eu não vou vir por você. Claro, eu sou pastor da igreja, tem que vir, tem que abençoar. Mas primeiramente pela minha vida espiritual, pela jornada que eu faço, pela corrida que o Senhor me colocou, foi me proposta para agora alcançar Ele. Faça isso, irmão, por você. Não faça para agradar alguém não faça para agradar líder, pastor. Faça isso pela sua vida espiritual. Fala de novo para o irmão que está do seu lado aí. Vamos até o fim desses 12 dias? Continuando, ó, não que eu já tenha alcançado, não que eu tenha alcançado, ou que já tenha sido aperfeiçoado, tornado completo, mas prossigo. Prosseguir, irmão, é perseguir, é correr atrás. Irmão, a gente precisa ter mais paixão por esse caminho que a gente está. Eu vou falar aqui de novo, eu já falei em alguns outros cultos. Você vem para o culto, irmão, vem com paixão. Vem com amor, levanta essa mão para louvar, levanta essa voz para cantar, irmão, adora, ora, não é para dormir, não é para olhar a roupa do outro, não é para ver se alguém veio ou não veio, se o pastor está na frente, se ele está lá atrás, se o louvor está do jeito, cantando a música que você ouve ou não ouve, vem para adorar, vem para caminhar, vem para levantar essa mão, vem para louvar o Senhor, para exaltar o nome dEle, para falar alto mesmo. Nós somos uma igreja pentecostal, nós incendiamos uns aos outros, irmãos. Prosseguir é avançar com força, é esticar o corpo para o objetivo que nós temos. Então adore, louve, ame, insista, faça todo mundo da sua casa vir, dá um jeito, põe uma roupa, mesmo que vier emburrado, traz aquela pessoa da sua casa em nome de Jesus. Eu gosto de trazer as práticas, irmão, do dia a dia. Não gosto de falar só simbolicamente, como está escrito na Bíblia. Na prática é isso. Você prosseguir é isso, insista, irmão. Insista, seja perseverante, louve com força, adore com força, anote a mensagem, traga um bloquinho, abre esse celular e anota o que você está ouvindo de bom na mensagem, para o Senhor continuar falando, para você continuar nessa caminhada, para você continuar nessa corrida, porque senão para, irmão, senão daqui a pouco qualquer coisa que está no meio do caminho atrai a gente. Fica firme, e faça com amor, com paixão. Mas prossigo, para alcançar, agarrar, tomar posse, aquilo para o que fui alcançado, fui capturado por Jesus. Diga comigo, eu fui capturado por Jesus. Irmãos, sabe por que a gente corre? Sabe por que a gente está nessa maratona, nessa corrida, nessa vida? Porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que a gente cansa de vez em quando? Porque a gente acha que a gente ainda está atrás de alcançar Jesus. A gente fica vivendo, mas eu estou fazendo certo, mas eu oro, mas eu isso, mas eu aquilo, com aquela sensação, mas será que Jesus me ama? Será que eu estou salvo? Será que eu vou para o céu? Irmão, você já está alcançado pelo amor de Jesus. Por isso, se você entender isso, irmão, você abre o sorriso na hora. Você corre aqui, você vai correndo nessa vida, vai ter umas pedras, vai ter uma subida, vai ter um pedaço de terra, vai ter algumas ruas esburacadas, só que você continua sorrindo, mesmo que chore, mesmo em dias tristes, mesmo que venha uma nuvem, tente chover no meio dessa corrida, mesmo assim, você já sabe que lá no começo da corrida, você se lembra que você só está nessa corrida, porque Ele já te alcançou e já te amou.
Ele já te salvou, Ele já iniciou. Hebreus vai falar que Ele é autor e consumador, Ele é o autor desse amor, dessa corrida, porque Ele foi o primeiro a correr, Ele foi perseguido, Ele foi envergonhado, mas Ele venceu. Então Ele inaugura em você agora, ó, eu já fiz essa corrida, eu já corri tudo isso, agora eu vou com você, eu vou te acompanhar nessa corrida, eu estou do seu lado todos os dias, todas as noites, quando você chora, quando você ganha, quando você perde, quando acontece algo ruim, eu comecei isso aqui, e eu sou o consumador, é o que ele diz. Porque o que é o consumador? É aquele que vai te modelando nessa corrida, ele vai te aperfeiçoando, ele vai falando, melhora essa postura, corre mais rápido, toma essa água, vai, porque até o final tem a glória eterna comigo. 1 João 4,10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí no verso 19, 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não inventei isso, está aqui. A gente foi amado primeiro, irmão. Mas no verso 13 vai dizer assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Esse trecho aqui, irmãos, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O que significa isso, irmãos? A gente não tem um lapso assim, ó, pronto, o que aconteceu daqui para trás, eu nunca mais vou lembrar. Você vai lembrar. Isso vai fazer parte da sua vida, isso na verdade faz parte do seu caminho com Jesus. Mas você precisa entender que quando Paulo fala aqui, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, na semântica dessa palavra, no significado profundo desse termo, desse trecho, dessa frase, a semântica disso é: as coisas que ficaram para trás não me governam mais. As coisas que ficaram para trás da sua vida, irmão, não te governam mais. Isso não tem mais governo na sua casa, isso não tem mais governo na sua vida, isso não tem mais governo no teu casamento. Então todo vício, todo pecado, todo problema, todo rancor, toda mágoa, todo ódio não te governa mais. É como se o corredor ainda tivesse com um monte de roupa que ele estava antes de começar a corrida, porque todo mundo chega lá aquecendo, de repente está com blusa, uma calça, um peso, tal, mas para começar a corrida ele precisa tirar e ficar o mais livre possível, com um tênis e uma roupa adequada para correr no máximo. Ele precisa ficar o mais leve possível. Assim também é a caminhada cristã, irmãos. Sabe por que a gente ainda fica parado na corrida? Sabe por que a gente cansa? Sabe por que a gente às vezes se afasta da presença do Senhor por meses, por anos e depois tenta voltar? Sabe por que de repente o teu casamento está abalado? Sabe por que a relação com os filhos está abalada? Você que vive sozinho, sabe por que você sente solidão, pressão? Sabe por que você não avança? Porque as coisas que ficaram para trás ainda você deixa, dá o poder disso te governar. E Paulo está falando aqui que nós que já fomos amados, que já fomos iniciados lá, e quem começou essa corrida é quem está acompanhando e consumando ela toda, ele já nos libertou do que está lá atrás. É para te lembrar isso, para você começar esse ano lembrando que as coisas que ficaram para trás podem vir à tua memória, até formar algo em você, mas essas coisas não governam mais a tua vida. Mas eu fui muito ferido, Tiago, mas eu fui muito ferida, me machucaram, me traíram. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Me machucaram, me traíram, me manipularam, me abusaram. Mas o poder de Jesus e o amor dele é maior do que todas essas coisas. E essas coisas não têm mais poder sobre a sua vida, porque o que está sobre você é o sangue puro de Jesus Cristo. Não dá para correr essa corrida achando que qualquer pedra no caminho, pode ter, a gente vai ter que pular, que qualquer trecho que seja um deserto seco, a gente vai ficar com sede, a gente vai ficar achando que não dá, mas lembre-se, o autor e consumador dessa maratona está com você. Em nome de Jesus, irmão, avance, não pare,
Não deixa nenhum vício, nenhum pecado, nenhuma dor, nenhuma mágoa, nada que te fizeram te deixar parado, te deixar estagnado, ou fazer você ter vontade de voltar atrás, retroceder. Avante e sem parar. Você vai avançar, em nome de Jesus. Amém? Das coisas que ficam para trás e avançando. Quando Paulo vai falar aqui no versículo 13 de avançar, eu já falei mais ou menos aqui. Dentro do significado disso aqui, desse termo, irmão, do mais profundo, ele realmente está usando o termo atlético de se esticar. Quando uma pessoa está correndo, para ela ficar na frente de outra, e até às vezes lá na linha da chegada, vocês já viram corridas que aconteceu isso, nos últimos metros, nos últimos passos, o corredor ele precisa se esticar totalmente para ganhar a melhor posição no tempo mais rápido. É isso que Paulo está dizendo aqui, e avançando. Então, irmãos, as coisas lá do passado ficam aqui, e a gente cada vez mais se estica para chegar lá. Quem está lá, irmão? Quem está lá? A vida eterna com Jesus, meu Deus. A vida plena, a vida perfeita. Nós estaremos lá, eu adoro lembrar isso, novos céus e nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, só alegria diante do nosso Deus. Está lá, vamos correr, vamos avante com esse objetivo, amém? Cadê? A fé cristã não vive olhando para trás, nem para os pecados, nem para os méritos. Ela vive inclinada, esticada, projetada para Cristo que vem. A corrida tem um alvo e prêmio, irmãos. No verso 14 vai dizer aí de Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo, ele está fixo. O nosso alvo não vai sumir. Jesus Cristo, irmão, ele não vai embora. Algumas pessoas podem ir embora da sua vida, algumas pessoas que prometeram e falaram, eu fico, eu cuido de você, eu vou cuidar, eu vou te amar, mas de repente essas pessoas te frustram, de repente acontece algo ruim, às vezes a gente é enganado, às vezes a gente é traído, coisas se vão, eu falei quarta-feira aqui, sobre as coisas serem como vapor, as coisas se vão, irmão, tudo que é material se vai, o teu carro hoje é bom, daqui a alguns anos já não é mais, a tua casa daqui a pouco precisa de uma reforma, senão ela cai. Não é? Daqui uns anos, daqui 10, se não ir dando manutenção, cai. Mas o nosso alvo, ele é fixo. O nosso alvo é vivo. O nosso alvo é eterno. É Jesus Cristo. Amém? Para você entender isso. Para o prêmio, a recompensa do vencedor. Nas corridas antigamente, nas corridas gregas, o vencedor ele recebia uma grinalda, aquela coroa de flores, recebia um prêmio em dinheiro, mas o que Paulo quer dizer aqui é que o nosso prêmio é a gloriosa salvação eterna, é a obra salvífica completa nas nossas vidas, irmãos. Nós estamos indo atrás de completar, não é possível que agora no meio do caminho você quer parar. Não é possível que agora no meio do caminho você vai desanimar. Estamos quase lá, irmãos. Quanto mais passa o tempo, mais perto estamos da eternidade, do prêmio que nos aguarda no final dessa corrida, amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, não desanima não, irmão. Estamos chegando perto do prêmio, fala para ele. O alvo não é sucesso espiritual, irmãos, não é maturidade em si mesmo. O alvo é Cristo plenamente conhecido e plenamente refletido em nós. Rapidamente nos versos de Hebreus que nós lemos, Hebreus 12:1, vai dizer que, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está vendo como os dois trechos se conectam? O autor de Hebreus está falando aqui para nos livrarmos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega, porque, irmão, se a gente deixar, do mesmo jeito que nós estamos firmes nessa corrida aqui, se você se deixar levar pelo que está lá atrás, pelo teu passado, por algum pecado, se você não entende que você já foi salvo, liberto, que Jesus já tirou o poder do pecado da tua vida, com certeza na sua cabeça, esse pecado, esse vício, esse rancor, esse ódio, vai ficar grudado firmemente, é o que o autor está falando aqui. Se nós não corremos, irmão, é aquilo lá, se ficar o bicho pega. Se correr o bicho come, não, se ficar o bicho pega, e se correr, é Jesus que corre do teu lado. Mudei.
Se você ficar, o bicho pega. Se você parar a corrida, você vai, mas não adianta. Se não mudar isso aqui, se não vier me pedir perdão, se não ganhar isso aqui, se isso aqui não der certo, eu paro. Para você ver. O que vai pegar firmemente em você. Não para não, irmão. Vamos embora. Vamos continuar. Eu estou do seu lado. Fala para o irmão que está do seu lado aí, eu estou do seu lado. Vamos embora. Irmãos, naquela época, as maratonas, a galera do Passos aí se liga no que eu vou falar agora. As maratonas eram, as corridas, olímpicas eram 42 quilômetros. É grande, hein? Hein, Carlão? É grande essa corrida, hein? 42 km. Cadê o Eric também? É grande, hein? 42 km. Eu não estou conseguindo nem bater os 5, irmão. Misericórdia. Tá difícil bater 5 km lá dentro do condomínio, certinho, no asfaltinho bonzinho. Imagina essa galera que eles iam da cidade, a cidade chamava Maratona até Atenas. Por isso que hoje essas corridas chamam de maratona, porque era uma cidade, que então você tinha que ir de uma cidade a outra 42 quilômetros. A corrida, só que para essa corrida, ela é grande, só que não adianta, irmão. A gente fala, não, então tá bom, Thiago, é isso aí. 12 dias eu vou vir aqui, não vai dar certo. Não, você vai ver, eu vou fechar os 12 dias. Amém. Glória a Deus, irmão. Mas e depois? Você vai continuar no mesmo ritmo? No mesmo pace? Vai continuar, irmão? Não é para abrir a Bíblia até dia 15 de janeiro, não. É do 16 até o dia 31 de dezembro também. Não é para orar até o dia 15, 14. É para orar. Mas a partir do dia 15, do dia 16, é para orar na tua casa. É para orar com amor, é para orar com paixão. Vai ungir teus filhos, vai abençoar tua casa. Mas eu moro sozinho, não tenho... Você, ore por você. A primeira pessoa que precisa de oração é você mesmo. Quem mais precisa estar em oração é nós por nós mesmos. Primeiro a gente precisa orar por nós, para depois conseguir orar pelos outros. E abençoando. Não pare, irmão. Não pare nessa corrida, amém? O cristão, ele não corre sozinho. Aqui está falando de cercado por testemunhas. Irmãos, nós temos aqui está quando o autor de Hebreus fala aqui, correndo como uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. É como se ele falasse assim, de pessoas que já fizeram essa caminhada e agora nos observam e nos ajudam. Nós estamos aqui, por que a gente não pode caminhar sozinho? Porque precisa ter alguém do seu lado que já correu um pouco mais, que já sabe um pouco mais dessa caminhada, um pouco mais dessa corrida. Olha para o lado aí, não é para falar nada, não vou, já é a 10ª vez que eu vou mandar você falar, não vou falar. Só olha em volta. Olha em volta. Tem pessoas que correram menos que você, tem pessoas aqui que já correram muito para você, nós temos pastores aqui de muita experiência que podem nos ajudar. Então nós não estamos, diga comigo assim, eu não corro sozinho. Corremos com os olhos fixos em Jesus. Hebreus, aí para encerrar, os versículos 2 e 3 do capítulo 12 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz, irmãos, sem se importar com a vergonha, e agora está sendo sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se cansem e desanimem. Para você continuar, para você não se cansar, para você não desanimar, você tem que olhar para quem? Para Jesus, que é o alvo e aquele que já correu. Ele já passou a vergonha, ele já passou o sofrimento que nós podemos passar nesse caminho, mas ele também venceu toda essa trajetória. É para ele que nós devemos olhar, amém? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Você pode se colocar de pé, querido? Jesus, irmãos, presta atenção no que eu vou continuar falando. Ele é aquele que completou a carreira da obediência perfeita. Ele é aquele que levou a fé obediente até o seu fim. E agora ele é aquele que garante que essa fé chegará ao fim também nos que estão nele. Se nós estamos nele, ele vai nos aperfeiçoar, ele vai consumar essa corrida em nós. Nós chegaremos até o fim. Mas para isso, irmão, nós precisamos romper com toda distração, com tudo que tiver à nossa volta. Não deixe nada te distrair esse ano, querido.
Não deixe nada te apegar no meio dessa corrida. Não deixe nada grudar em você, não deixe nada se tornar um peso. Você não é obrigado, você tem que amar as pessoas, mas você não é obrigado a carregar peso dos outros, responsabilidade de outros. Você ajuda, você dá a mão na corrida, você fala, é aqui ó, que temos que ir, mas o peso, a responsabilidade, a pessoa precisa se livrar. Cuidado para não trazer peso para a sua vida que vai te fazer parar e fazer o outro andar. Cuide do que você precisa se livrar para continuar essa caminhada. Diante de Jesus, nós temos um único caminho, um único trecho, irmãos. Pode já ministrar já o louvor, amém? E para encerrar, algumas palavras aqui. Nós corremos porque fomos alcançados. Ela exige foco, porque quem desvia os olhos perde força e sai da linha do Evangelho. Nós avançamos porque fomos amados. Nós perseveramos porque Cristo perseverou por nós. A corrida ainda não terminou, meu irmão. A perfeição ainda não chegou, mas o alvo já está diante de nós, é Cristo. Avante, sem parar, e juntos para Jesus Cristo. Amém? Você pode fechar os seus olhos, antes de irmos para a Santa Ceia.